Olá, gente! Tão bom falar com vocês nesse primeiro dia do ano. Que Deus esteja abençoando cada coração. Celebre esse culto, consagre esse tempo ao Senhor e que o Espírito te sustente no decorrer de todo esse ano. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos servos do Senhor, de Te termos presente em nossas vidas durante todo o ano que passou. E que nesse novo ano, Pai, não seja diferente, mas possamos mais ainda desfrutar da comunhão contigo e viver um evangelho que agrade ao Senhor. Abençoa, ó Pai, as músicas, a mensagem, que fale com cada coração em nome de Jesus. Amém. Totalmente amável, Senhor, totalmente digno, totalmente digno, tão maravilhoso. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei. O preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
nasceu e como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir.
Santo, Santo é o Senhor. Mais uma vez, Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Elevo os olhos para o monte, de onde o meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como o alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Veja, tudo se fez novo. Outro dia eu estava vendo apenas a parte inicial de um documentário de uma rede de televisão
que falava sobre a procura de Jesus, sobre querer encontrar e entender quem de fato é Jesus. Houve já muitos documentários em que as pessoas tentam, de alguma maneira, trazer à tona o Jesus histórico. É interessante que alguns partem da arqueologia, outros partem de registros históricos antigos, ou até mesmo dos textos mais antigos da Bíblia. Mas o que eu acho interessante é que esses documentários, etc., por mais interessantes ou não que sejam essas abordagens, a gente tem que levantar a pergunta de que o que essas pessoas estão buscando, o que esses documentaristas estão buscando. Eles querem mesmo encontrar a verdade sobre Jesus Cristo ou apenas justificar a sua falta de crença nele? Para mim, se alguém quer conhecer de verdade a história de Jesus, ela não deve começar nem sequer pelas profecias, tradições religiosas, material histórico ou mesmo pelo Nenê lá de Belém. Mas se você quer conhecer a Jesus, você precisa começar pela ressurreição. Esses dias que são os acontecimentos após a ressurreição do Mestre, neles a gente vai encontrar o cumprimento de tudo que foi predito e até mesmo do que foi ensinado por Jesus. Ali nós vamos ver que ele de fato é quem diz que ele é. Veremos o poder manifestado dele através de sua vida. Confirmaremos que ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Para conhecer a Jesus é preciso reconhecer primeiro que ele de fato é o Messias, o Deus Todo-Poderoso encarnado. A ressurreição de Jesus é o argumento final e definitivo sobre a verdade a respeito dele mesmo. Se você não crê na ressurreição, de fato, você não crê que Jesus diz que ele é o Filho de Deus. Você não crê nisso. Na verdade, você está chamando ele de mentiroso. Quem não crê na ressurreição, mata o Evangelho. Desdenha daquilo que Jesus disse. Ridiculariza a pregação e o martírio dos apóstolos, que testemunharam a ressurreição, que testemunharam terem visto a Jesus e saem pelo mundo inteiro contar essa notícia para todas as pessoas. Eu assisti um filme que ele está você pode alugá-lo no YouTube ou no Amazon Prime, chamado Ressurreição. É um filme muito interessante. É fictício, mas conta a história de um tribuno romano, né, um líder de um grupamento do exército romano, que é encarregado por Pilatos para descobrir o que aconteceu com o corpo de Jesus. Os fariseus e os religiosos do Sinédrio disseram para todo mundo que Jesus teve seu corpo roubado pelos discípulos. E eles ficaram contentes com essa história. E no filme, Pilatos fica insatisfeito e manda esse tribuno investigar. Bastava para o Sinédrio que negassem que Jesus tivesse ressuscitado. O filme é muito interessante, porque de alguma maneira ele é coerente com aquilo que nós cremos. Eu imagino, e o filme faz pensar um pouco nisso, e a Bíblia também tem algumas referências, com aquelas pessoas que duvidaram da ressurreição de Jesus. Por exemplo, a princípio os apóstolos, depois o próprio Tomé, um dos apóstolos. Eu imagino como eles se sentiram quando os olhos deles cruzaram com os olhos do Mestre ressuscitado. E Tomé ainda, que tocou nas chagas de Jesus, nas feridas, como ele deve ter ficado assim, sem palavras, meio atordoado por aquela situação.
Na história lá do filme, depois de muitos dias de procura, investigando, tentando descobrir a verdade, o tribuno conseguiu que os guardas confessassem que tinham visto uma luz tremenda, um clarão absurdo e que houve uma explosão que fez com que aquela rocha saísse do lugar. E aí ele, com mais determinação, vai atrás de descobrir onde está o corpo de Jesus. Ele tem aí algumas questões a serem resolvidas. O tribuno persegue e consegue encontrar os discípulos. Aí ele tem uma experiência muito desafiadora para o seu cérebro. Quando ele encontra Jesus, o Jesus vivo, ele fica completamente sem noção do que está acontecendo. Ele fica muito impactado e acaba acompanhando os últimos dias de Jesus antes de subir aos céus. O filme termina com esse tribuno dizendo que ele acredita que a sua vida mudou para sempre. Ele larga o exército e sai sem rumo, talvez tentando ainda processar o que ele viu. A questão diante da ressurreição é esta: não há como processar racionalmente, não tem como entender a ressurreição como um fenômeno científico e sensato. A ressurreição só pode ser processada pela fé, por render-se a Ele. Esse tema da ressurreição tem muito para nos ensinar esse ano. Ele vai nos instigar, vai nos desafiar, vai levar a cada um de nós a repensar a nossa fé, o nosso testemunho, o nosso caminhar com Jesus. E isso vai trazer mudanças para a sua vida e para a vida da nossa igreja. Nós vamos começar aquecendo o nosso coração nesse primeiro dia do ano com 5 textos sobre a ressurreição. O primeiro deles é 1 João 11, 25. Diz assim: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é vida sem término. E ele concede esse tipo de vida a quem crê nele. A ressurreição já é um fato em Jesus e será comprovada ainda, depois desse texto, na ressurreição de Lázaro e na ressurreição dele mesmo. Esse tema da ressurreição é tão importante para a igreja que a primeira expressão de fé, a primeira fala organizada da fé, que é chamado de credo apostólico, enfatiza isso. O credo apostólico eram alguns itens, uns 12 itens, em que se afirmava algumas verdades sobre Jesus e sobre o Evangelho. Ele era usado no batismo para ensinar as pessoas antes de se batizarem e depois elas são batizadas, e era sempre repetido para afirmar a fé da igreja. O começo apenas do credo apostólico é assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Ali, entre o século II e o século V, foi muito usado pela igreja cristã. Ele é muito antigo, esse credo. A afirmação básica aqui, para os que creem, que não pode ser diminuída ou descartada ou omitida, é que Jesus morreu numa cruz, que ele foi sepultado em um sepulcro novo, conforme a Bíblia diz, e ao terceiro dia ressuscitou. A sua ressurreição foi literalmente uma explosão de poder, de luz e de glória. Os soldados ficaram ofuscados por isso. Havia uma verdadeira dinamite nessa ressurreição. E essa explosão se espalha pela história. Mudou a história de homens daquela época e até hoje muda a vida de pessoas e
e até mesmo de cidades e nações. Mudou a sua vida. Nós não cremos em um Jesus morto. Ele está vivo. Não há uma outra experiência religiosa como essa. Na porta do sepulcro, não aquele mais tradicional dentro de Jerusalém, mas um fora de Jerusalém, que seria, segundo o texto bíblico, o lugar mais correto, está escrito o seguinte: ele não está aqui, pois ressuscitou. É isso que está escrito no sepulcro do nosso Mestre, porque ele não está lá. O sepulcro não é um lugar para se visitar e adorar a Jesus. É um lugar para se visitar e ter certeza de que ele não está lá. E, portanto, pode estar comigo e com você a todos os dias. Talvez possamos perguntar se de fato nós cremos que ele está vivo, ou se vemos em Jesus apenas um Deus distante, sem conexões com o nosso mundo. Em outras palavras, ou cremos que Jesus está vivo, ou cremos que ele morreu e acabou-se a história. Não significa mais nada para nós. Essa é uma boa pergunta. Qual é a sua resposta? Nós, eu e você verdadeiramente crê na ressurreição de Jesus? Vamos ao segundo texto, Atos 1:3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Há várias passagens que relatam o contato das pessoas, discípulos, com Jesus. Ele apareceu para as mulheres que foram preparar seu corpo, apareceu para familiares, para vários discípulos, até para o apóstolo Paulo. Ele se alimentou com eles, preparou peixes para os discípulos na Galileia. Há muitas testemunhas. A lei judaica foi cumprida quanto a isso. E há muitas provas. Que testemunho nós podemos dar a respeito da ressurreição de Jesus? Nós não podemos tocar em seus ferimentos, ou não podemos vê-lo com os nossos próprios olhos. Mas nós podemos ter um relacionamento pessoal e íntimo com ele, intenso. Um relacionamento através da oração, através da palavra, do jejum, da adoração, da meditação. Essa palavra que ele nos deixou como fonte de ensino e de prática para a nossa vida. Se nós experimentarmos Jesus dessa maneira, o nosso testemunho, em consequência, fica mais forte. Um outro texto é Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Uma imagem interessante é que logo após a crucificação, os discípulos que já haviam fugido quando Jesus foi preso, estavam escondidos em um salão onde eles tinham realizado a celebração da Páscoa e da Ceia do Senhor. Um grupo de homens amedrontados, quase que esperando a morte pela perseguição que imaginavam que haveria de ter contra eles. Alguns dias depois, nós vemos esses mesmos homens pregando nas ruas, nos templos, nas casas, onde tivesse oportunidade, cheios do Espírito, e a sua pregação era com grande poder, autoridade, esse poder que fazia milagres. A palavra poder aqui tem a mesma origem da palavra dinamite. A pregação não era chata, era impactante. Em outras traduções, até esse verso termina dizendo que todos tinham abundante graça, a mesma graça que se derrama até para quem não merece, que transforma e traz beleza à vida. Poder e graça era a energia da pregação. Eles não podiam se calar. As palavras brotavam de suas bocas com muita ousadia. E a pregação era sobre a ressurreição do Senhor Jesus.
A primeira mensagem evangelística que foi pregada foi a seguinte: ele está vivo. Essa foi a mensagem. Ele está vivo. A minha oração é para que esse ano nós recuperemos essa verdade. E como resultado dessa fé na ressurreição de Jesus, nós possamos ter uma pregação cheia de poder, testemunhando a respeito de Jesus, o ressuscitado, para todas as pessoas que a gente conhece. O quarto texto é 1 Coríntios 15, 13. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Nesse texto, Paulo deixa bem claro que é impossível negar a ressurreição dos mortos sem também negar a ressurreição de Jesus. Podemos entender que a base, aquilo que está no fundamento do que cremos, tem a ver com a ressurreição do Senhor, que implica também na nossa ressurreição. A questão é: o que a ressurreição do Senhor Jesus tem para nos afetar, para nos modificar o nosso dia a dia? O que essa ressurreição também é promessa, ou melhor, a ressurreição também é promessa da minha ressurreição. E isso tem que mexer com o meu dia de trabalho, nos relacionamentos familiares, dentro da igreja, com as pessoas que estão ao nosso redor. Não é possível crer em uma coisa tão grandiosa como essa se isso não vai mexer com a gente. O último texto é Romanos 6,5. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Diante da ressurreição de Jesus, devemos também rever nosso entendimento, até a nossa maneira como lidamos com a morte. Se cremos na ressurreição dele, temos que também crer na nossa ressurreição, porque vai ser igual a dele. O corpo transformado vai ser igual ao corpo de Jesus depois da ressurreição. Isso significa que somos pessoas que, depois da morte, vão continuar a viver, e a viver de uma maneira muito melhor do que antes, com esse corpo eterno, sem limite de espaço e tempo. A morte, por mais que cause tristeza aos que ficam, tem que ser entendida como nosso alvo maior. O sentido maior da nossa existência aqui é que nós vamos ter uma existência continuada junto com o Senhor. A morte para o cristão é igual à eternidade com Cristo. E isso é tudo que existe de mais belo, intenso, multicolorido, absolutamente completo, pacífico e alegre. É tudo isso e muito mais. A eternidade é absolutamente magnífica. Diante de tudo isso, para começar esse ano, pense um pouco. Você crê na ressurreição? A ressurreição tem capacitado você a ter uma vida de poder, uma vida de fé, uma vida em que a mensagem dita por você é mais do que palavras vazias, mas são mensagens de vida, mensagens transformadoras. Os apóstolos não se continham para falar da ressurreição. Eu e você vamos ser contagiados pelo mesmo poder esse ano. Você crê nisso? Deus te abençoe. Como você sabe, nós tivemos o culto do dia 25 e o de hoje online apenas, né? Apenas gravado para você poder adorar ao Senhor e ouvir algo da parte dele para o seu coração. Mas a partir do domingo que vem, dia 8, nós vamos retomar as atividades presenciais. E eu quero te convidar para você estar presente, para você levar pessoas que você conhece para estarem no culto. Vamos ter um culto
de início de ano bem gostoso, com muita gente, muito louvor e adoração. Então, na semana que vem, dia 8, estamos todos juntos no Hotel Interamericana, às 18 horas, para adorarmos ao Senhor. E na quarta-feira tem o nosso culto de oração. Aqui na descrição, abaixo desse vídeo, você vai encontrar o link para você participar do culto de oração que temos todas as quartas-feiras, tá bom? E eu quero te convidar para uma coisa muito especial. Você começar o ano consagrando as suas finanças ao Senhor, começar o ano expressando gratidão por tudo que Ele te sustentou no ano passado. No ano passado, Deus fez maravilhas na vida da nossa igreja. E nós estamos nos preparando, juntando uma quantia em dinheiro para podermos imaginar, sonhar e planejar a nossa saída do hotel para um salão nosso, né? Então você é parte disso. Deus abençoe muito a sua vida e que você continue sendo fiel e grato ao Senhor. Você encontra aqui o QR Code para você poder dar o seu dízimo, dar a sua oferta, aquilo que Deus botou no seu coração, né? Pode usar e contribuir para a glória do Senhor e creio que nesse ano vamos obter ainda muito mais vitórias. Deus abençoe. Chove graça em mim, chove graça em mim. Jesus nasceu pra mostrar a nova que nos salva. Jesus nasceu pra mostrar a nova que nos salva, e eu venho anunciar. Tu mereces escutar a graça que te toca. Jesus nasceu pra nos dar a mão que nos levanta. Jesus nasceu pra nos dar a mão que nos levanta quando o peso do pesar. Toca, não importa a sua dor, nos convida a caminhar. Chove graça em meio à dor, chove graça e paz. Chove graça em meio à dor, chove graça e paz. Veio te falar que sim, isso tem fim. Não importa o que ninguém disser, Jesus morreu pra salvar. Com prego, chaga e lança, morreu pra plantar a paz e a esperança neste falho coração. Sucumbido à escuridão,
as minhas faltas e me disse com amor: nenhuma condenação. Damos viva ao Rei da graça, damos viva ao Rei do amor, damos viva ao Rei da graça, damos viva ao Rei do amor, damos viva ao Rei da graça, damos viva ao Rei do amor, damos viva ao Rei da graça, damos viva ao Rei do amor. Vamos orar. Senhor, quero agradecer a Tua palavra nessa noite, Senhor. Quero agradecer a mensagem do Teu coração para os nossos corações. Que possamos entender, experimentar e, ó Pai, viver intensamente a ressurreição do Teu Filho nos nossos dias. Que isso nos encha de fé, de poder na proclamação, nos encha de coragem para vivermos o Evangelho verdadeiro. Obrigado porque o Senhor falou conosco hoje, falou pela palavra e pela música, Senhor. Muito obrigado por esse tempo juntos. Que essa semana, ó Pai, o Senhor cuide de cada pessoa que está participando online desse culto. Que o Senhor abençoe o caminho dela, dê o sustento, a paz e a Tua presença, no nome de Jesus. Amém.